Olá, tudo bem? Eu sou Domingos Pascoal e você está no livrodesergipe.com, um programa voltado exclusivamente para quem produz literatura, para o escritor, para aquele que leva até você ideias transformadas que vão também transformar você. Me refiro ao escritor, essa figura tão importante que nós temos que conhecer. E hoje eu tive a felicidade, ou estou tendo a felicidade, de receber um amigo, irmão, escritor, cineasta, como é que chama dos cangaceiros? Cangacerólogo. Cangacerólogo. Mas um cara de alta, vamos dizer assim, envergadura, porque o Robério, tudo que ele faz é grande. Eu fico impressionado como o Robério faz. Só livro o Robério já deve ter escrito uns 25, 26. 29, olha. Eu tive a honra, a subida honra de ser o prefaciador do primeiro livro dele, né? O Vendedor de Sereias. Olha o título. O Vendedor de Sereias. Gente, esse livro, eu cheguei para ele e disse assim: Roberto, você tem duas histórias aí. Separa esse livro e faça 2 livros. Ele disse para mim, sabe o quê? Nada, Pascoal. Quando eu quiser escrever, eu escrevo. Vai ser um só e eu vou fazer outro. E aí foi quando nós estamos naquela vibe de o difícil mesmo. Não tem nada difícil. Escrever é fácil. Foi. Né? E eu disse aquele negócio que você estava agora... O difícil mesmo é a natureza... Não, o difícil mesmo é fazer uma jaca. Que a natureza faz lá a 20 metros de altura, negócio de 50 quilos lá numa árvore. Verdade. Que é sensacional. Então nosso comparativo naquele momento, não é? E aí, só recapitulando esse momento desse conselho sobre publicar 2 livros, poxa, aqui tem 2 histórias. É porque realmente é uma história dentro da história. Isso me lembrou o livro O Mundo de Sofia, do Jostergaard, que ele tem uma história dentro da história, né? Que é um pensamento, depois você vem praticamente uma história dentro da história. Isso é muito comum dentro da literatura clássica, né? Então, assim, eu digo, poxa, por que não fazer isso? Trazer a história e dentro da história, a história do personagem dele, o mais íntimo dele. E ali, naquele momento, me surgiu mesmo a ideia, como nós tínhamos uma proximidade muito grande, desde 2006, quando te convidei para palestrar lá no Colégio Alternativo, no simpósio de redação, que era um simpósio de redação. Redação, que eu não falei nada de redação. Que na verdade era só... Mas foi a melhor palestra, porque nós já tínhamos professores para ensinar como fazer a redação, que ensinou o ano inteiro. Ali tínhamos já professores para tentar adivinhar a temática. E teve você para dar segurança aos alunos como escritor. Por quê? Nada melhor para levar ao aluno que está fazendo uma prova de vestibular, que vai escrever um texto muitas vezes pela primeira vez para valer, do que um escritor que já está no mercado. Você mostrou como escrever, ter a segurança de escrever, e não esqueço nunca, a distribuição dos dólares de segurança. O pessoal só segura. Teve gente que foi fazer a prova do vestibular com aquele dólar, viu? Da prova. Muitos têm medo, têm vergonha. Nossa, será se vão rir de mim quando pegar meu texto? Será se está tão ruim assim? Assim também os escritores também pensam, né? E a crítica, verdade. Né? Como pensam? Eu conheço gente que... Esse é um assunto muito importante. Eu conheço gente, para mim, o cara que melhor escreve que eu conheci, que ele é da minha família, se você lê um texto do cara, você fica assim, mas nunca tem coragem de publicar. Ele tem medo do público? Ele tem medo do público. Ele tinha, né? Porque ele faleceu.
E só aproveitando a oportunidade, ele estava no hospital e eu estava tentando publicar um livro dele. E aí ele disse, não, porque eu ainda tenho que revisar. Eita. Mas, Perfeccionismo demais também. Aí eu fui, me zanguei, devolvi os originais para a esposa dele, não vou mais publicar. E aí, quando ele estava no hospital, ele me ligou e disse, Domingos, será que dá para publicar Eita. agora? Ele morreu 3 dias depois. Por isso, olha, amigo, não deixe seus textos engavetados, não. Não deixe. Não deixe seus textos engavetados, não. Porque escrever é fácil. Eu já disse várias vezes, mas aquele nosso grande Zé Saramago dizia que todos nós somos escritores, só que uns escrevem, outros não. E Neruda dizia, escrever é fácil. Você começa com letra maiúscula, termina com ponto final. Acabou. No meio, você coloca a ideia. Pronto. Não é? Então, Saramago nem parágrafo colocava Nem na parágrafo, obra dele. Ele começava a escrever eu- e terminava e nada de parágrafo. Então, ele primava mais pela ideia, né, do que... Inclusive, você falou em Saramago, eu concorri e ganhei um prêmio Saramago ano passado. Ano passado não, 2022. Foi o retorno do prêmio Saramago e eles abriram a categoria, junto com a Bienal Publica de Curitiba, de escrever um quadrinho inspirado na obra de Saramago. E eu fui o único, acho que nordestino não, teve outro nordestino, que nós concorremos com mais de 200 quadrinistas. Eu fiz o roteiro e o Ronald Guimarães, tal, e nós fizemos um quadrinho sobre Pilar, que é a esposa do Saramago. Que quando a Pilar nasce, na Espanha, ela não é portuguesa, ela é espanhola. Quando a Pilar nasce, o Saramago já tinha publicado seu primeiro livro. Então, o que é que acontece? O primeiro não tinha feito sucesso nenhum. E aí eu fiz uma brincadeira como se o Saramago, o amor da vida dele, ainda ele já na luta mesmo, e o amor da vida dele não tinha nascido ainda. Então, ele está com o livro ali na mão, e nós fizemos, e nós fomos contemplados, nós ganhamos o prêmio. Falar nisso, você ganhou vários prêmios, inclusive estava competindo no Jabuti. Com esse livro Esse aqui, livro ó. aqui é a marca, ó. Marca, ó. Foi finalista do Jabuti em 2020. Esse livro tem o prefácio de ninguém mais, ninguém menos. Lira Neto. Lira Neto. Aqui. Aqui, ó. Lira Neto. Aqui. Lira Neto. Ó, Grande. Dessa página aqui. Grande Lira Neto. Espetacular Lira Neto. E eu queria falar, nós estamos falando de assuntos vários, mas tudo isso é assunto de escritor, viu? E o objetivo aqui é exatamente falar sobre o livro. Então, não levem a mal a conversa informal, para lá e para cá, porque é dentro da informalidade que a gente vai informar você e incentivar. Ixi, isso aqui é o importante. isso aqui é o mais importante. Aqui Eu gosto muito desse livro, sabe? Me deu um trabalho danado para conseguir publicá-lo, porque, na verdade, são as minhas histórias paralelas às histórias canônicas do cangaço. Meu trabalho no YouTube, no Cangaço na Literatura, ele traz as histórias reais do cangaço. Assim como eu trouxe nesse livro aqui as histórias reais do flagelo da seca, de 1877 a 79, de 15, 16, 32, 33, existiam histórias paralelas no qual eu ouvia dessas pessoas. Tipo, eu queria saber sobre o cangaço, mas elas me traziam sempre alguma história paralela. E eu tomava nota dessas outras histórias e dizia assim, um dia eu pego isso como uma coxa de retalho e vou trazer num romance, porque é muita história no sertão. Aí foi justamente isso. Esse livro é fantástico. Obrigado. Esse livro é fantástico, viu? Eu já li. Esse eu já li. Tive todo o interesse de ler, porque é do meu Ceará, né? Inclusive fala de Sobral. Exato. Você é sobralense, né? Eu sou groairense. Groairense.
Sobral faz parte da Grande Groaíras. É verdade. É verdade. Ipu é mais para lá. Mais para baixo. Mais para baixo, Groaíras é uma cidade, hoje ela deve estar... É litorânea? Tem litorâneo de 2 rios. Litorâneo de 2 rios. Ah, agora eu estou sabendo. Terra de Padre Mororó, rapaz. É. Groaíras tem um herói nacional que nós estamos trabalhando esse herói porque é um homem que tem muito mais mérito do que, claro, Tiradentes e outros aí que são heróis nacionais e nós não temos nada contra. Deve ser mesmo, nós temos que primar pelos nossos heróis. Temos. Mas Mororó, rapaz, Mororó foi um cara fantástico. Mas ninguém conhece. É por isso que é o papel. Por exemplo, poucas pessoas sabem a importância de Sobral para a questão da relatividade. E Einstein. Einstein mandou uma equipe de cientistas para lá no dia do eclipse para fazer um cálculo de uma coisa que viraria filme fácil um negócio desse. E poucas pessoas conhecem essa história. Sobral é o único lugar do mundo, não, são 2 lugares, um lá na África, que a luz faz curva. Porque foi o teste... O teste da luz foi lá em Sobral por causa do dia do eclipse. Impressionante. Sobral é uma cidade abençoada. Sobral teve esse lance muito importante, que essa equipe veio mesmo. Tem fotografias, tem relatórios. Tem uma casa lá. Tem a casa, Muito pouco explorada. Muito pouco explorada. Um sergipano, longe de Sobral, e tem esse conhecimento. E o pessoal de lá, muitas vezes, não tem. Você trata, às vezes, como isso aí não existiu. Einstein, Sobral, no Ceará. Não tem nada a ver. Né? Mas, infelizmente, você sabe, isso não é só... Nós somos muito destruidores de heróis. Nós somos muito destruidores de história. É verdade. Ninguém preserva a história. Né? Precisamos muito. Precisamos muito fazer isso aqui. Olha, isso aqui. Eu queria fazer um comentário sobre esse livro, mas eu vou falar de Sobral só mais uma coisa. Sobral teve um Dom José Tupinambá da Frota. Gente, esse cara fez Sobral. Dom José Tupinambá da Frota, sobralense, ele construiu Sobral. Olha, as escolas, ele construiu 2 escolas, uma para mulheres e uma para homens. A Santa Casa de Misericórdia, o Seminário da Betânia, onde hoje funciona a UVA, Universidade Vale do Acaraú. Ele era tão empreendedor, ele construiu o Arco do Triunfo em Sobral, 1954. Esse homem era fantástico. Ele criou um banco. Um gênio. Um gênio. E Sobral deu assim um pulo de qualidade, porque, embora minha Groaíras seja bem mais antiga do que Sobral. É mais antiga. Bem mais antiga. Minha Groaíras é de 1700, Sobral já é de 1780, por aí assim. Sobral é o dobro de Itabaiana, mas é a Itabaiana do Ceará. É verdade, como Feira de Santana é a Itabaiana da Bahia, é verdade. Como Campina Grande é a Itabaiana da Paraíba. Da Paraíba. É não é? Nós temos que pensar, cuidado com Paraíba, porque tem Itabaiana lá na Paraíba, né? Tem, mas a Itabaiana da Paraíba. Mas não é Itabaiana Grande. Não, é Itabaiana Grande. E nem a Itabaiana da nossa Maria Tetes Nunes. Olha. Maria Tetes Nunes, é aqui que nós estamos. Então, esse livro aqui é um livro diferente. Eu não sei se vocês perceberam. O formato é diferente. A maneira de... Olha onde é que está escrito aqui. Essa menina é a esposa do Lira. Ela escreveu um livro sobre Maria Bonita. Foi, né? Olha, ela também aqui escreveu uma espécie de apresentação. Foi. Então, o Lira Neto é cearense. É? É cearense. Inclusive, ele tem um livro muito bom sobre Rodolfo Teófilo, que agora ele lançou recentemente, que é a Vacina Sem Revolta.
pela é o Bela mais novo, Editora. é O o mais mais novo. Não, o mais novo é um livro que vai te interessar muito, que é como fazer biografias. É um livro técnico ensinando a construir biografias. É o último livro, foi o último Poxa. livro. Muito bom. Eu estou lendo dele o Desterrados. Desterrados da Terra, sobre os brasileiros pernambucanos que foram fundar Nova York. Foram fundar Nova York. Na ilha de Manhattan. Exatamente. Fundaram Nova Amsterdã. Nova E Amsterdã. sim, eles iam para Holanda. É. Só que houve um vento lá, jogou o navio lá para a costa norte lá. Mas essa história é real. É Não. real. Quer dizer, pernambucanos, inclusive a sinagoga mais antiga da América Latina fica em Exato. Recife, lá na Rua dos Judeus. Antiga Rua dos Judeus. E o cemitério está lá. Está lá. Com a portinha ainda de ferro. O Lira Neto disse que até uma coisa assim meio... Lá em Nova York. É lá em Nova York. Então um terreno assim, tem a portinha, e esses fundadores estão lá. Eles saíram fugidos lá da Europa, vieram para cá, aí os holandeses foram expulsos, daqui eles... E outros vieram para Itabaiana, foram para... Itabaiana é formada por judeu, rapaz. Porque foram lá para Groaíras, Groaíras, para o Rio Grande do Norte, foram para Sobral, enfim, é tudo judeu. O povo diz que até Porto da Folha, aqui, tem uma galera que fugiu de uma batalha em Propriá. A última batalha holandesa no Brasil aconteceu num monte, inclusive palavras de um grande historiador lá de Itabaiana, José de Almeida Bispo. José de Almeida Bispo, meu amigo. O cara é um gênio. Grande abraço, meu irmão. O cara é um gênio. Ele fala que as margens ali da BR-101 dá para ver um pequeno morro, depois da entrada para Neópolis, chegando em Propriá, ali aconteceu a última grande batalha. O pessoal fala de Guararapes, fala de outros lugares, mas que o último grande encontro, mesmo de batalha, já foi do São Francisco para cá, e ele acabou tendo ali. Então, alguns sobreviventes dali, eles correram para o sertão acompanhando o São Francisco e se instalaram na região de Porto da Folha. É tanto que o povo, não, mas é de forma popular, diz que é um lugar que tem muito galego, muito loiro, Porto da Folha, pessoas com estilo olhos azuis, 1,80 m, 1,90 m. Pessoal lá em Porto da Folha, você olhar, o negócio Não que isso seja um sinal, mas é uma coisa curiosa. É uma coisa curiosa, E mais judeu holandês. Judeu holandês. Isso é muito bom. Mas que papo gostoso, gente. Desculpa aí. Mas esse papo não começou aqui, agora. Eu queria pedir para o editor colocar um trechinho de uma entrevista de 2010, mais ou menos nessa mesma época, início de 2010, quando eu estava me preparando para fazer uma viagem pela América Latina e o lançamento do livro Vendedor de Sereias. E aí eu fui convidado por Pascoal, na época tínhamos cabelo mais preto, o cabelo hoje está mais branquinho, e eu queria que colocasse um trechinho. Pode colocar um trechinho pequenininho aí? Claro. Então... E aí, gostou? Gostei. E a lembrança? É bom, né? Eita! Rapaz, é legal. Rapaz, legal. Como eu me lembro bem, rapaz. Você estava de viagem. Marcada com o Jorge Henrique. Estava indo ou você estava voltando? Estava indo para o Uruguai. Exatamente. Aí eu lhe convidei, fui num café lá. Lá perto dos jardins, perto de uma academia, tinha um café. E aí ficavam os garçons passando assim atrás, aquela coisa assim. Bem movimentado. Aquilo foi muito bom. Cara. E eu acho que aquilo ali para nós dois foi muito importante. Era um começo ali, viu? Para a própria infográfica, né? Que a gente já falava da infográfica. Nossa, mandar um abraço para a Karina, acabei de falar com ela. E ela toda feliz. Eu falei que vinha da entrevista, ela disse, isso é muito bom para a gente incentivar a juventude, incentivar as pessoas à leitura. É muito bom a gente ver... Foi lá, ó. Foi lá na Info. Esse aqui foi em São Paulo, pela Bela Editora, mas está aqui, meu último livro, pela Info, né? Você também é um escritor da infográfica. Então, Sou! Nós tivemos agora com o Camilo, né? Já entrevistamos Camilo, e nós vamos entrevistar muitos outros escritores da infográfica, porque a infográfica em Sergipe é a melhor que tem.
Para mim, não tenho dúvidas disso. Dúvida. Meu próximo livro, inclusive, eu posso dar até spoiler do que eu estou preparando. Eu estou preparando uma história que muito pouco conhecida. Cabral, ele sai dia 9 de março de lá, era para ser dia 8, no domingo, aí eles acabaram vindo dia 9 com a esquadra de 13, 12 caravelas e uma charrua com alimentos, e eles vêm para cá, para o Brasil, com degredados, que eram pessoas degradadas, né? Eles estavam lá na Europa para serem executados, e a pena dele era como estar em degredo. Aí eles estavam indo para o degredo nas Índias, lá nas Índias. E quando eles encontraram, ou só apenas passaram aqui para demarcar território, né, já sabiam da existência aqui dessas terras, isso aí é inegável, já não se debate mais. Tanto que nós temos o Tratado de Tordesilhas 6 anos antes, ninguém vai dividir uma terra sem saber que tem nada para o outro lado, mas não é o caso. Foi deixado aqui no Brasil, dia 1º para o dia 2 de maio de 1500, 2 homens com uma boa educação, ele é citado, um deles é citado na Carta de Caminho por 4 vezes, que é o Afonso Ribeiro, e ele ficou 20 meses convivendo com os índios, aprendendo seus costumes, sabendo onde tinha ouro, onde tinha as coisas, e em 1501, em dezembro, Vespúcio passa aqui e resgata ele. E Vespúcio pega as memórias dele e transforma no primeiro best-seller do mundo, que é o nome do livro, O Mundo Novo. Poxa. E eu vou trazer a história de Afonso Ribeiro pra gente. Sim, mas você disse que foram 2. O outro ninguém tem notícia. A única notícia desse segundo, que ele não é citado na carta, não é citado por Caminha, que Caminha morre na volta, no retorno das Índias para Portugal. Mas em 1503, num depoimento, eles são chamados, esses 2 degredados, mas não cita nome do outro, mas Afonso continua sendo citado. Por quê? Porque ele era um funcionário de D. João Tello, que era um homem muito importante em Portugal, ele era um funcionário. Só que parece que ele assassinou um rapaz e o D. João Tello evitou a morte dele por enforcamento e disse assim, Cabral e o mestre João, coloca ele aí nessa esquadra de vocês, porque o Vasco da Gama tinha acabado de chegar e o rei Dom João mandou botar a galera de volta para as Índias. Foi aí onde ele passou e aportou aqui na região de Mar de Cabralha, depois ele foi para a região de Porto Seguro, e onde tem Porto Seguro mais ou menos ali foi que deixou esses 2, só que nós só temos notícia de um, que é o Afonso Ribeiro. E aí eu comecei toda uma pesquisa e é o meu próximo trabalho sobre esse degredado, sobre esse personagem que seria o CPF 001 europeu aqui no Brasil, é praticamente o primeiro a morar, a conviver, e a história dele é espetacular. A história dele é espetacular. Por exemplo, eu estudo muito cangaço. Eu jamais escreveria um livro biográfico sobre Lampião, que tem mais ou menos uns 400 biografias. Para que escrever mais um? Seria mais do mesmo, não tem nada, só se tivesse uma informação nova, mas seria mais do mesmo, mais uma informação nova. E eu não perderia meu tempo em fazer isso. Eu prefiro gastar o meu tempo, meu dinheiro, porque para produzir um livro desse histórico não pode ser dentro de um escritório, tem que viajar, tem que pesquisar. Eu fui 8 vezes ao Ceará, eu fui aos campos de concentração, eu convivi com pessoas que sobreviveram à fome, à seca, dentro desses campos de concentração, sentei, conversei, estudei, peguei relatório de Rodolfo Teófilo de 1877, 1915, ele não escreveu de 32 porque morreu em 32, então assim, mas outros escreveram, eu tive acesso, não tem nem no Brasil, tá tudo lá na Universidade em Ohio, nos Estados Unidos, então assim, tem tudo isso para jogar aí nesse livro, então, é um assunto que ninguém estava tocando, até a Raquel de Queiroz, no 15, ela cita o Campo do Alagadiço, que fica lá em Fortaleza, hoje Fortaleza, o lugar que ficava o Campo do Alagadiço, onde fica a estação Otávio Bonfim, hoje é o bairro Otávio Bonfim, tem uma praça, até uma estação Bezerra de Menezes, isso, e inclusive hoje tem uma praça também que leva o nome de Raquel de Queiroz, é uma praça enorme lá e tal. Então assim,
é uma história que ninguém estava tocando no assunto. Quer dizer, era uma história que o próprio cearense mesmo, em conversa com outros escritores mesmo, diziam assim, isso aqui precisa a gente tocar. É o elefante branco na sala, a gente precisa falar sobre ele. E aí, eu me senti confortável em escrever esse livro, 77, 15 e 32, está em todas as livrarias aqui de Aracaju. Pela primeira vez, meus livros aqui nas livrarias. Eu fiquei muito feliz. Né? Quero agradecer imensamente mesmo a todo o carinho mesmo que hoje em dia as livrarias em Aracaju têm, porque hoje nós temos sessão literatura sergipana, por exemplo, na Escari está lá, literatura sergipana. E isso não acontecia. Está lá. E isso é tão bonito. É tão bonito você ver o nome, literatura sergipana. Nós criamos a identidade literária a partir do momento que você entra na livraria e tem uma seção literatura nacional, literatura jurídica, literatura sergipana. Nós não existíamos. Não existíamos. E sabe o que é que nós precisamos hoje? Nós precisamos de um livro histórico contando a história da nossa literatura. Contando a história da nossa literatura, as escolas literárias, nossos grandes mestres, o Hermes Fontes, o Tobias Barreto, entrando no século XX, o Epifânio, chegando num Pascoal, num Saracura, chegando num Robério Santos, que está na atividade, você trazer toda a história desses, José de Almeida Bispo, Vladimir Souza Carvalho, as academias, a produção literária dessas academias, você trazer um livro desse, como o Luiz Antônio Barreto fez com os médicos sergipanos, aquele dicionário de médicos, memoráveis. Então, assim, eu acredito que nós estamos passados de ter um livro desse, para que daqui a 100 anos alguém saiba quem nós fomos, o que nós existimos. Então, são essas coisas que me deixam feliz, assim. Eu não teria tempo para fazer um negócio desse, mas tem um cabra aqui em Sergipe que tem tempo para fazer um negócio desse, e quer fazer um negócio desse, e vai fazer, que é Vanderlei Menezes. Vanderlei é bom. Vanderlei? Cara, é espetacular. Ele lançou agora, demorou para lançar um livro e agora tomou gosto, já está no segundo, e ele fez uma relação do século XIX, dos escritores sergipanos do século XIX, de cordelistas, de escritores e tal, Tetis Nunes, tal, ele trouxe ele tem essa relação que só precisava atualizar, porque surgiu muita gente boa de lá para cá depois dessa lista dele, e produzir um livro, não é uma coletânea de texto, que também funcionaria muito bom, pegar um textinho de cada um deles, uma biografia, um trecho de um livro dele ali, produzir um livro caudaloso, poder dividir em vários volumes por escola literária, lá do romantismo, chegar ao modernismo, pós-modernismo. Então, eu acho, já que a gente está falando de incentivo, de busca pela literatura e isso é muito bom. Por exemplo, é uma felicidade muito grande quando eu recebi uma ligação sua para liberar um texto sobre a importância de se produzir um prefácio. Foi. Pascoal produziu um livro sobre prefácio. Ele pegou todos os prefácios que ele tinha prefaciado de todo mundo e produziu o livro. E eu tinha um texto falando sobre a importância de se produzir um prefácio, que as pessoas muitas vezes pulam o prefácio e acham que aquilo ali não tem importância. Claro que tem importância. E aí, para minha felicidade, Pascoal pegou e me pediu, disse assim, cara, eu queria muito esse texto ser muito bom para prefaciar meu livro. E, cara, ele prefacia meu primeiro livro e eu tive o privilégio de prefaciar um dos livros que eu mais gosto, porque ele me força, porque eu admito, eu pulava prefácios e depois do teu livro eu parei de pular. Que bom, que bom. Agora, você aí que está escutando essa conversa aqui, meio misturada, mas com muito sentido, veja o que nós temos que fazer. Né? Olhe quantas propostas acontecem. Grandes homens falam de ideias, viu? Uma tempestade de ideias. Né? Mas o bom é isso. É isso aí.